A espiritualidade é um projeto de vida. Não é algo qualquer que o ser humano compra por aí. Não é uma receita pronta, não é seguir um guru, um sacerdote, um coaching, regras prontas e acabadas. A espiritualidade é o mais elevado de todos os projetos. E se o ser humano não se dedicar à sua espiritualidade, não consegue se desenvolver espiritualmente. O desenvolvimento espiritual não vem sozinho se o ser humano não tiver dentro dele uma vontade que busque pela espiritualização, pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento. O ser humano precisa ter dentro de si esta vontade autêntica e quando a tem, começa a trilhar o seu caminho e passa a ter um projeto de vida, um projeto espiritual, passa a orientar suas ações segundo as diretrizes desse projeto. Mas não é um projeto mental, não é uma coisa que a mente constrói de forma interesseira, egoísta e manipuladora. A mente, quando está no controle, ela desvia, ela transvia tudo, ela inverte, perverte e torna algo sem sentido. Já o espírito, quando está desperto dentro do ser humano, por meio de ações simples, mas diretas e objetivas, consegue empreender coisas que são significativas e que têm um sentido. E é através do espírito que a espiritualização vai se dando. E é através deste espírito que o ser humano precisa elaborar o seu projeto de vida. Isso vai surgindo naturalmente quando se dá espaço para o espírito. O problema é que hoje a maior parte das pessoas não dá espaço para o espírito, porque a vontade do espírito é muito singela, é muito simples para as pessoas megalomaníacas da nossa era, da nossa época, para essas pessoas modernas da nossa época. Hoje se busca uma modernização excessiva e extrema. Não estou dizendo que se deva abolir as tecnologias, as invenções. Eu também faço um uso das tecnologias, das invenções, mas de forma moderada. O segredo em tudo está na moderação. É a moderação. Quando somos moderados e equilibrados, podemos usar as diferentes coisas aqui da vida terrena, sem nos prendermos e sem nos desviarmos. Mas quando não temos esta moderação, caímos nos extremos, seja de um lado ou seja do outro. Quando a pessoa decide abolir as tecnologias e cai num estilo de vida que vira as costas para o desenvolvimento, é um outro extremo, às vezes é um embrutecimento também. Então, o ser humano, ele comete erros quando ele perde a moderação, quando ele vai para um lado ou quando ele vai para um outro extremo. E podemos sim aproveitar o que existe hoje aí, mas de forma moderada, equilibrada, para não nos desarmonizarmos com as leis espirituais. O problema é que por causa de uma adesão exagerada às inovações, os seres humanos viraram as costas para as leis espirituais, se tornaram completamente avessos a elas. E por isso perderam o rumo, a direção. E a espiritualidade, a espiritualização, o desenvolvimento espiritual se tornou algo cada vez mais distante. Surgiram sim as religiões, mas dentro das religiões o que existe são receitas prontas, regras acabadas, onde apenas se segue numa determinada direção. Os sacerdotes, os influenciadores, os direcionadores, mas a espiritualidade é algo vivo dentro do ser humano. Não falo desta pseudo-espiritualidade que é morta, que está no mundo das religiões,
ou no mundo dos coachings que vendem seus cursos, ou dos espiritualistas que vendem suas tranqueiras aqui na internet, os gurus, etc. e tal, o que mais tem hoje é gente vendendo receitas prontas, é gente vendendo falsos projetos que não agregam nada. Mas o desenvolvimento espiritual ele não é alcançado por meio disso. O desenvolvimento espiritual precisa ser o grande projeto na vida de alguém. Projeto este que é oferecido pelo Espírito, através da intuição, do sexto sentido, da vida interior, naturalmente, sem uma forçação, sem artificialidades, porque tudo hoje é muito artificial. As artificialidades são resultantes do trabalho mental, sem um assessoramento ou sem um direcionamento e uma orientação por parte do Espírito. O Espírito é que precisa direcionar, orientar, e a mente apenas servir como um instrumento. Mas por causa deste uso unilateral do raciocínio, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, a mente ela se colocou acima do espírito, ela sufocou o espírito, agora o espírito está esmagado dentro das pessoas e essas mesmas pessoas com espíritos esmagados elaboram projetos de vida, até de espiritualidade. Mas tudo isso é excessivamente e exageradamente mental. Falta ali a vida, falta ali o movimento, a autenticidade, a fluidez. Então a espiritualidade deve ser o grande projeto de vida de alguém. Mas quem deve elaborar esse projeto é o Espírito. E a forma como o Espírito elabora isso não é por meio de cálculos interesseiros, não é por meio de desejos, por meio de uma série de ideias complicadas. O Espírito, ele toca o projeto de vida, ele administra o projeto de vida através desta disponibilidade interior, a naturalidade, a autenticidade, a fluidez, obedecendo às leis espirituais, ouvindo o guia espiritual. Cada um de nós tem um guia espiritual e o guia espiritual que nós temos tem um outro guia em outro plano e assim existe toda uma corrente de guias espirituais, através da qual descem direções e orientações de planos mais elevados. E quando se tem o íntimo aberto, o íntimo desperto, se tem contato e conexão com irradiações melhores. E assim é possível caminhar com solidez nesta vida e fazer da espiritualidade, da espiritualização, o grande projeto de vida. O problema é que hoje as pessoas apenas focam suas forças, suas energias, seus interesses nos projetos profissionais, não que eles não sejam importantes, mas os projetos profissionais, se não estiverem em harmonia com a espiritualidade, que é o grande projeto, estes projetos profissionais se tornam obsoletos, podem até gerar grandes lucros, grandes rendimentos no sentido material, mas sem um projeto espiritual, tudo isso também cai por terra, por fim desmorona, como a humanidade hoje está desmoronando, porque falta uma base sólida que vem da espiritualidade, da espiritualização. Uma vida em harmonia com as leis espirituais, quando se vive em desarmonia com as leis espirituais, tudo depois acaba desmoronando. E a humanidade ela está hoje no fim da linha. O tempo da humanidade está acabando. As pessoas falam tanto de invenções, buscam tecnologias cada vez melhores, não que elas devam ser eliminadas, ignoradas, recusadas, mas sem uma vida espiritual autêntica dentro de si, tudo acaba sendo usado de forma errada e equivocada. E é daí que surgem, por fim, os conflitos entre as pessoas, os desentendimentos. Por quê? Porque falta a base interior para que o ser humano possa usar as coisas
corretamente. Então, ter um projeto de vida espiritual é a coisa mais importante. O desenvolvimento espiritual deve ser o grande projeto na vida de alguém. Se este projeto não estiver estabelecido, não for construído, não for constantemente nutrido, alimentado e cultivado, tudo que for feito depois será efêmero, inútil. Falta essa busca autêntica pela espiritualidade. Sem isso, a humanidade não consegue e não conseguirá construir coisas saudáveis e sólidas. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!